Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma dica de conversão do Full Copy Convert. Hoje irei demonstrar para vocês como utilizar a função Load File. Vou selecionar aqui um projeto, ou vocês podem criar um projeto de vocês aí, tá? Vou prosseguir para a segunda etapa. Na segunda etapa eu vou informar minha base de dados de origem e destino. No meu caso aqui eu selecionei Firebird e a base de dados de destino PostgreSQL. Mas fica à vontade de vocês aí selecionar qual a base que vocês desejam trabalhar, tá? Selecionadas as bases, eu vou prosseguir para a próxima etapa. No lembrete não tenho nada para descrever. Vou para a quarta etapa. Na quarta etapa eu já deixei aqui uma tabela criada chamada Remestre Arquivo. Nessa tabela Remestre Arquivo já fiz um select com a tabela All Hits, certo? E nessa tabela eu fiz os mapeamentos de campo. E eu tenho aqui nessa tabela um campo chamado Remark Conteúdo. Esse campo é onde vai receber o nosso arquivo que eu gostaria de ler. Que no meu caso eu estou lendo um arquivo chamado Credor CSV, que está na minha pasta ctemp, tá? Mas só informando o caminho do arquivo aqui, o Full Copy Convert irá ler? Não, ele precisa você utilizar uma função chamada fload to str, certo? Como que eu entrei aqui? Quando eu clico no botão direito, eu tenho a opçãozinha aqui, ó, Code Implementation. Eu pressiono a tecla Ctrl E, que é a implementação de código, e aqui eu tenho as funções disponíveis aqui do Full Copy Convert. Nesse vídeo eu estou demonstrando essa função fload file to str, e onde eu estou lendo o meu arquivo que eu informei aqui do campo default aqui do mapeamento de campos, tá? Mas isso aqui, esse valor, toda vez que passar por um registro, ele vai ler, vai passar esse valor para essa função que vai fazer o carregamento do arquivo e vai salvar os dados nesse campo Remark Conteúdo, tá? Então, por exemplo, eu poderia ter um campo nessa tabela All Hits que teria os caminhos onde estão cada arquivo que deseja ler. E aqui eu não precisaria passar esse valor default. E eu falaria que eu queria pegar esse arquivo do campo title aqui, né? Aí, só que aqui como esse title aqui, ele não é um caminho, e sim um título, por exemplo, que eu liguei só de exemplo, então eu gostaria de pegar um caminho fixo para ler todos esses arquivos. Então, feito isso, fez a implementação do código, chamando a função load file to str. No meu caso aqui, como ele vem variante, nós temos que converter de var to str para converter para string. Ele vai ler o conteúdo do arquivo e vai jogar naquele campo daquela tabela, tá? Ele vem aqui, já te demonstra aqui, se você dá um executar ali, já te lê o conteúdo do arquivo, certo? Que é o que ele vai carregar. Feito isso, ok, e vamos marcar aqui nossa tabela como finalizada para poder fazer a importação do arquivo. Vou prosseguir para a próxima etapa, tá? Vou aqui, Remestre Arquivo, e vou colocar aqui para gravar cada um registro, e vou executar, do ok. Vamos aguardar um tempinho, são 100 registros, são 100 leituras que ele vai fazer. Finalizou a leitura, nós podemos vir aqui conferir se o nosso conteúdo do arquivo ficou no campo. Vou entrar aqui no SQL Editor, que como o arquivo é muito grande, então eu vou colocar aqui um limite para fazer a leitura de 10 linhas para a gente verificar se o nosso arquivo foi lido corretamente, tá? Vim aqui, fiz o select, coloquei um limite de 10 nessa tabela Remestre Arquivo. Para verificar, carregou o nosso arquivo aqui. Então todo o conteúdo dele vai estar aqui dentro desse campo. É isso aí, pessoal. Essa aqui é mais uma dica de como utilizar essa função load file para vocês poderem fazer suas conversões aí. Até mais, pessoal.